Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês aqui mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. Vamos passar bastante, além da provável ali, escalação, já planejando o grande jogo amanhã, né? Grande jogo amanhã. Amanhã o Flamengo visita o Palmeiras, na casa do Palmeiras. Além disso, está se aproximando a primeira das duas, né, janelas que teremos agora no meio do ano. Então, já entrando nesse ritmo, vamos passar bastante pelo mercado da bola também nesse vídeo com algumas atualizações e, além disso, um movimento que o Flamengo tem que ficar de olho, pois indiretamente ele pode definir o preço do seu jogador numa futura e possível venda também nessa janela. Então chega junto aqui, vamos passar aqui pelas informações do Flamengo. Você tá ligado, direto aqui no nosso canal, sabe que a gente passa aqui pelas notícias, informações, damos a nossa análise, nossas opiniões por aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Começando pelo esse caminho do mercado da bola, é o seguinte: de fato, o Flamengo tinha o interesse, o interesse ali no João Félix. O Flamengo fez reuniões com representantes do João Félix, com o empresário do João Félix, e o próprio José Botto havia falado por videoconferência, né, uma reunião virtual, com o próprio João Félix. Só que aquilo, né? O João Félix não tem interesse, cara, de vir jogar no Flamengo, jogar no futebol brasileiro, o que faz total sentido. É até aquilo que a gente imaginava. Pela idade que o João Félix tem e pelo status que ele ainda tem no futebol europeu, por mais que seja um jogador que esteja em uma regularidade gigantesca, né? Não faz sentido ele vir jogar no futebol brasileiro. O cara ele tem portas abertas em grandes clubes europeus. Jogar no futebol brasileiro com a idade que ele tem vai um pouco na contramão dessa lógica do mercado. E tem o Benfica, né? Não é só o Flamengo que estaria interessado. O Benfica tem interesse em ter de volta, né, o João Félix. Foi onde o João Félix, de fato, despertou e se tornou aquele, o João Félix hipotético, né? Então o João Félix acabou agradecendo e recusando, óbvio, não fazia o menor sentido ele vir jogar aqui no futebol brasileiro. É só a gente fazer uma observação, uma análise com a ótica do europeu, como se enxerga o futebol brasileiro, beleza? Então, o João Félix acabou agradecendo. Ontem a gente até trouxe um vídeo falando sobre o Ezequiel Barco, né? Você que não viu ainda, deixo o link aqui, que é muito importante aí para você conferir, conhecer um pouquinho mais, reconhecer um pouquinho mais esse jogador argentino que hoje, né, joga no Spartak de Moscou. Foi um companheiro do Luiz Araújo, até, né, nos Estados Unidos. O Flamengo fez uma consulta e aquilo que a gente havia falado. Alguns nomes que vão ser passados, o Flamengo ele vai desmentir. Isso é uma ordem do José Botto. O Flamengo não vai confirmar nenhum jogador, com exceção de Jorginho, João Félix, né? Mas esses jogadores que possam vir a ter ali, vamos lá, concorrentes, ou que o preço seja, né, aquele preço mais negociável, é uma questão diferente, né, a contratação. O Flamengo vai desmentir todos, mas de fato o Flamengo fez a consulta pelo Barco. E os russos, que em parênteses, né, historicamente não são fáceis para fazer uma negociação de compra, é complicado. Eles pediram ali cerca de 16 milhões de euros nesse ponta barra meia barra falso ponta barra falso meia. Você que acompanhou o nosso vídeo de ontem sabe mais ou menos por que a gente está falando isso. Então, é um valor muito próximo ao que o próprio Spartak de Moscou pagou ao River Plate. Então eles gostariam ali praticamente, né, de serem ali, em aspas, serem ressarcidos, né, desse valor. Um valor alto, a gente está falando por mais de, né, hoje com a moeda seria cerca de 100 milhões de reais, mais ou menos por aí, tá? Então teve a consulta, a gente não sabe aí se o Flamengo vai vir ainda a negociar, a gente vai trazendo aqui diariamente, tá? Por isso que eu peço aí para você deixar o seu like, deixar sempre a sua curtida, ver se o sininho tá ativado, se inscrever no nosso canal, que é sempre muito importante. E, claro, se você puder dar aquela hypada no nosso vídeo, é importante, é gratuito e ajuda na divulgação e na promoção aqui do nosso canal. Vamos ficar de olho, mas a princípio já começa com um pedido de 16 milhões de euros. O que é muito importante aqui é o seguinte: o Fabrício Romano, né, que é um jornalista conhecidíssimo nesse mercado da bola e tal, futebol internacional, ele trouxe a informação de que o Wesley, lateral direito do Flamengo, não é o plano A do Manchester City. O plano A do Manchester City seria o lateral do Newcastle, o Tino Livramento. E aí que tá.
Não somente a influência desse, pelo Tino, né, pelo Livramento ser o plano A, ele acaba diretamente ali no Flamengo. Não, mais do que isso. Valor. Por quê? O que acontece, galera? O Tino é um lateral jovem também, né, promissor, tal. Ele tá no ecossistema do futebol europeu. Então, um jogador como o Tino Livramento, ele tem uma certa vantagem sobre o Wesley, por ele estar no ecossistema do futebol europeu, já joga na Premier League, em aspas, teoricamente ele é melhor e mais comprovado e provado, não é isso? E tá ali já ambientado aquilo ali, perfeito. Pela idade é muito jovem, assim ali como Wesley, né, tal. Só que a precificação, aí que o Flamengo tem que ficar de olho e isso pode influenciar na venda, ou numa possível venda do Flamengo. O Livramento, ele é avaliado por mais ou menos ali cerca de 35 milhões de reais. A gente está falando mais ou menos 225, né, 226 milhões, 35 milhões de euros, perdão. 225, 226 milhões, aí sim, de reais. O movimento do Manchester City na contratação desse lateral pode vir a interferir o do Wesley, numa, em aspas, precificação futura. Porque, ora, se o Tino Livramento, com essa validação de estar pertencendo ao ecossistema do futebol europeu, já jogando pelo Newcastle, já estando na Premier League, custa esse valor, dificilmente um lateral sul-americano que tem uma convocação na seleção brasileira, mas não é um lateral de status internacional, valerá mais do que isso, né? Então aquilo que o Flamengo tem que fazer é torcer agora para esse livramento aí, ser o livramento mais caro possível, porque aí ele pode puxar também o preço do Wesley. Repito, dificilmente o Wesley vai valer mais do que ele, até pela condição, todas as condições, beleza? Então isso, além dele ser o plano B, então o Wesley, o valor dele pode interferir nessa janela quando a gente falar de um outro clube, sem dúvida nenhuma, pois o parâmetro pode vir a ser o livramento, é demais, né? O livramento na contratação aí do Manchester City, né? De qualquer forma, vamos acompanhar, mas a gente sabe, né? Talvez se eles não pegarem o livramento, pode ser o livramento deles, é o Wesley também. E o livramento, enfim, beleza? Eu acho que vocês têm entendido. Bom, galera, é o seguinte, falando só sobre o lateral, antes de passar aqui sobre essa provável escalação do Flamengo, provável não, né? Foi até que o Felipe Luiz ela treinou, então eu acho que é a escalação do Flamengo, né? A gente só não pode tratar ela como oficial, porque pode haver ali um contratempo, né, de alguém, mas a escalação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras. O lateral esquerdo, Vinha, o Flamengo tem um planejamento para que, né, ele ainda, nesse finalzinho aí de mês de maio, dessa maratona que tá para se concluir, ele ainda atue 1 ou até 2 jogos. A expectativa é que ele esteja disponível para enfrentar o Deportivo Táchira, mas caso não esteja para enfrentar o Deportivo Táchira, que ele possa vir a jogar contra o Fortaleza. Então que o Flamengo fecha esse mês de maio, talvez aí com a novidade do Vinha estando aí à disposição para preparação junto com o elenco nesses dias que vão anteceder a estreia do Flamengo no Super Mundial, no Mundial de Clubes. Vamos falar sobre a escalação do Flamengo. O Felipe Luiz treinou essa equipe, o Flamengo vai a campo possivelmente então com esse time aqui. No gol, o goleiro Rossi, na lateral direita, Varela, a defesa do Flamengo ali com os Léos, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro e a dupla de volantes, com a permanência do Everton Araújo e tendo ali a companhia do Gerson, né? Trabalhando mais ao centro do campo. Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, pois havia ali a dúvida com o Michael e o Cebolinha, que treinou entre os titulares, e fechando ali o ataque do Flamengo, o Bruno Henrique. Acho que não tem nenhuma novidade, né? Nesses 11 aí titulares, pelo que a gente tinha visto até de alguns movimentos do Felipe Luiz, já imaginava-se que ele iria levar o melhor, em aspas, a campo, seria esse time, e por algumas decisões para o jogo da Copa do Brasil, né? A partir do momento que o Pedro começa esse jogo, faz, né, bastante minutagem, quer dizer, ele está querendo dar ritmo e naturalmente não vai fazer 2 jogos consecutivos, não vai jogar contra o Palmeiras, então a gente já conseguiria alinhar algumas decisões ali e entender qual o time, e você obviamente já sabe como o Flamengo vai a campo. A bola rola amanhã às 4 horas, a nossa live pré começará às 3 horas e eu aguardo você aqui para esse bate-papo sobre esse grande jogo, cara. Um grandíssimo jogo. Flamengo e Palmeiras, na verdade é Palmeiras e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço, tamo junto, deixa o seu like, deixa sua curtida, a gente vai se vendo sempre por aqui. Tchau, tchau.